Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz e quando o assunto é podcast sobre impermeabilização, eu tenho essa parceria com a Vedacity Pro. Se você precisa de uma marca de impermeabilizante para que a sua obra fique estanque, você acabou de encontrar o podcast que vai te orientar com relação aos conhecimentos que você precisa para que a sua obra fique estanque em parceria com a Vedacity Pro. Esse é o terceiro episódio da série que nós estamos fazendo com que os engenheiros, arquitetos e até aplicadores mudem de nível com relação ao conhecimento em impermeabilização essencial para uma obra. Nós estamos focando muito em obras residenciais, mas esses conceitos também podem ser aplicados tranquilamente nas obras prediais. Então, independente do mercado em que você atua, o que você vai aprender aqui, você vai utilizar para a sua vida e você pode ter certeza, nós vamos te fazer sair do nível básico de impermeabilização e bater lá na porta do avançado através dessa série. É claro que essa série ela tem um cronograma em que um episódio complementa o outro, então você não pode assistir só esse episódio, volta, assiste os dois anteriores e assiste os próximos que vão sair. Bom, nesse episódio nós vamos falar sobre como impermeabilizar áreas úmidas e coberturas. E para isso eu estou aqui com dois especialistas em impermeabilização que vai me ajudar a construir a resposta desse tema, pergunta desse episódio. Bom, quando a gente fala em impermeabilização de área úmida, nós estamos falando das áreas como banheiro, cozinha, área de serviço, lavabo, lavanderia, né? Que alguns não chamam de área de serviço. E quando nós estamos falando de cobertura, são as obras que estão trocando o telhado por uma cobertura impermeável, por uma laje impermeabilizada, como a gente vê nos projetos. Bom, antes de apresentar os meus convidados, tem um QR Code aqui na tela, que é um grupo de WhatsApp de dúvidas do Professor das Obras. Então, se você quer ter acesso a pessoas qualificadas como essa que eu trouxe, para tirar as suas dúvidas do dia a dia, independente da região onde você está, aponta o teu celular para esse QR Code ou clica no link que vai estar na descrição para que você tenha esse acesso. Ele é gratuito e é para a gente poder trocar informações sobre construção civil. Lá tem grupo de impermeabilização, tem grupo de construção em geral, de arquitetura. Então, entra lá no grupo, na comunidade do Professor das Obras. Bom, já merece, né, através dessa iniciativa com a Vedacity Pro, o teu like, o teu compartilhamento desse conteúdo, né? Você pode escutar no conforto do teu carro, na televisão da tua casa, onde você preferir, tá bom? Então, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe para os demais episódios que nós gravamos aqui no nosso canal do Professor das Obras. Bom, apresentando aqui os meus convidados, eu tenho aqui hoje o Vitor da VR Impermeabilizações, que ele tem uma história fantástica dentro desse mundo da impermeabilização, uma pessoa que começou aplicando e hoje tem a maior loja técnica de impermeabilização de Sorocaba e região. É uma pessoa que faz mais de 9 mil metros quadrados de impermeabilização por mês. Imagine a quantidade de produtos impermeabilizantes que ele vende para poder fazer tudo isso aí, né? E essas obras que ele faz são todos produtos que ele vende. Ele está também em Itu e em Indaiatuba, né? E hoje ele é proprietário dessa loja chamada VR Impermeabilizações. Estou aqui também com o Douglas, que é um aplicador credenciado da VR Impermeabilizações. Ele está representando aqui os credenciados, mas tem mais empresas que estão junto com o Vitor. Eles se somam num total de 60 aplicadores, 65 que ele falou até no episódio passado, para poder fazer esses 9 mil metros quadrados média aí que eles fazem por mês, né? Então, olha a grandeza das pessoas que a gente traz aqui em parceria com a Vedacity Pro no podcast do Professor das Obras. Então, pode confiar nesse conteúdo, né? Que eles fazem um pouquinho de impermeabilização, né? Então, vocês ficam tranquilos, tá? O Douglas, ele representa a MDV, que é uma aplicadora credenciada da VR Impermeabilizações. Bom, obrigado por vocês participarem
de mais esse assunto aqui do podcast. Nós que agradecemos, Hugo. É sempre uma honra poder estar participando aí com vocês e poder compartilhar um pouquinho aí do conhecimento nosso também. E junto a gente vai também sempre aprendendo, né? Então, vamos compartilhar aí com o pessoal aí, que é um assunto muito importante. Há quem diga que a melhor forma de você aprender é ensinando, né? Sim, com certeza. Então, toda vez que vocês vêm aqui e a gente discute nessa 1 hora esses assuntos que eu trago, vocês estão aprendendo cada vez mais. O Vitor já está até cansado de aprender, porque todo cliente que tem dúvida vai lá na loja, não sei se ainda hoje é assim por conta do tamanho da empresa que já está, mas ele tinha ali a paciência de explicar um por um. Então, pode ter certeza que quem foi na VR Impermeabilizações, pelo menos há um tempo atrás, quando você encontrava o Vitor mais fácil, você foi evangelizado sobre a impermeabilização, os conceitos técnicos, que foi o meu caso, que eu aprendi muito com ele. Bom, dentro do assunto de hoje, existe já uma polêmica entre separação entre áreas molháveis e áreas molhadas. Eu vou deixar aqui na descrição um episódio onde a gente falou sobre isso, né? Foi com a Maressa, com a Gisele, foi lá atrás. Se eu não me engano, nem tinha ainda a parceria com a Vedacity Pro. E nós falamos sobre a diferença entre áreas molháveis e molhadas. Para nós, aqui nesse episódio, não vale a pena a gente ficar discutindo sobre isso. O mais importante é a gente saber como impermeabilizar essas áreas que são molháveis ou molhadas numa construção, seja num prédio ou seja numa casa, tá? Então vamos lá, Vitão. Como impermeabilizar as áreas úmidas de uma construção? É sempre importante, né? A gente começa lá da base, né? Sempre começando da base, sempre com a regularização. Cada área que você vai impermeabilizar, principalmente quando a gente está falando aí na horizontal, a gente tem aí a questão das quedas, né? Que é muito importante. Então, cada produto ele exige uma porcentagem diferente de queda. Então, por exemplo, a manta asfáltica eles podem fazer até 0,5% de queda, enquanto alguns produtos pedem aí 1% de queda, né? Principalmente assim em área interna, né? Se for área externa, até 2%, aí, dependendo do produto. Então, todo o início da impermeabilização começa lá no preparo da base, fazer as regularizações. Tem gente que acha que é só aplicar impermeabilizante diretamente sobre a laje, faz a laje lá, concretou a laje e aplica o impermeabilizante, e as quedas a gente corrige depois da impermeabilização. Isso vai trazer muito problema, vai trazer problema de eflorescência, vai trazer problema de desplacamento, mancha nos pisos, nos revestimentos, né? Porque você vai ter uma contenção de água entre a impermeabilização e a camada do revestimento. Porque a impermeabilização está ali justamente para isso, para ela passar pelo revestimento, cair na impermeabilização e guiar ela para o ralo. Por isso, tem que ter a queda, né? Muita gente vê a água no volume total por cima do revestimento, né? Então, acertei a queda aqui no revestimento, a água vai escoar e vai sair. Mas não, a água passa pelo revestimento, por isso é impermeabilizada essas áreas. A água vai chegar ali, se ela não tem como sair, ela não está com a queda antes da impermeabilização, você vai ter um empoçamento ali que ela vai sair por evaporação. E por evaporação ela chega a empurrar até o revestimento. Ela consegue levantar o revestimento. Ela traz eflorescência, porque ela vai passar pelo cimento, né, que está no contrapiso e vai trazer essa eflorescência ali, e também a questão das manchas ali, né, dos revestimentos ficando mais escuro nessas áreas empoçadas. Então ali toda a impermeabilização horizontal, ela tem que ter a queda, você tem que impermeabilizar os rodapés, né? Muita gente acha que é só impermeabilizar o piso onde está o volume de água, mas na verdade até na norma ela pede a impermeabilização de 15 a 20 centímetros acima do nível do piso acabado. Então tem que contemplar essa impermeabilização no rodapé também. Tem obras que a gente chega, às vezes o pessoal está fazendo muito hoje, acabamento na parede com gesso, né? E aí chega lá, o gesso já está encostado no chão. Tem que deixar uma fileira ali do gesso sem encostar ali, fazer uma impermeabilização antes e uma impermeabilização depois, né? Porque o gesso também não aceita água, né? Então não adianta fazer o gesso após a impermeabilização e deixar ele também em contato com a água, que ele vai acabar absorvendo essa umidade também. O pessoal tem utilizado o gesso no banheiro? No banheiro.
Essa é nova para Banheiro mim. só faz a área do box com revestimento do box para fora com gesso. Coragem, não? E a gente tem visto bastante. isso aí. Impermeabiliza que resolve. Bastante. Sobra pra nós, né, cara? Os milagres. Tem alguns tipos de risco numa obra que eu não correria, O pessoal gosta de correr risco, né? É custo, né? Fazendo gesso direto no bloco, né? Na verdade, né? Para eliminar Se torna o barato. reboco, né? Bom, isso é um outro assunto, né? Mas quando a gente fala sobre impermeabilização de áreas úmidas, nós podemos pensar nos banheiros, por exemplo, Sim. em banheiros que estão no térreo, né, que estão em contato direto com o solo, e tem banheiros que estão sobre laje. Sim. É. Então, fazendo essa divisão, eu entendo que a forma de aplicar os impermeabilizantes pode ser diferente, certo? Ou não. Os produtos são diferentes. Os produtos são diferentes. A forma de aplicação, teoricamente, seria igual, né? O que vai mudar? Quando eu tenho um banheiro térreo, eu posso aplicar um produto rígido. Então, eu posso aplicar uma argamassa polimérica rígida, que eu vou estar... Na verdade, no banheiro térreo, eu estou também me preocupando bastante com a umidade que vem do solo. Porque se eu usar revestimento claro, essa umidade que vem do solo pode gerar escurecer ali o revestimento, manchar o revestimento. Pode ter desplacamento do revestimento também por essa umidade que está subindo. Então a gente faz essa umidade, né, barrar a umidade que está vindo do solo e também guiar, lógico, o volume de água que está caindo ali naquele piso do banheiro também para a saída do ralo e não deixar essa água infiltrar, que pode estar levando a terra embora e acabar até danificando ali a parte do contrapiso, né? Legal, então ficou até mais simplificado. O método de aplicação é o mesmo, o que muda são os produtos. São os produtos. Né? E pensando em outras áreas que não seja banheiro, exemplo, cozinha, lavanderia, lavabo, o que mais tem? Porque se a gente entrar em varanda, né? se a gente entrar em varandas, né? Bom, que são sacadas, que alguns podem conhecer por sacadas. Eu acredito que aí muda um pouquinho, né? Porque quando a gente fala em sacada, tem a questão das telas, né? Que também é só nos rodapés também, né? Depende do tamanho, né? Verdade. Quando a gente fala sacada, tem sacada aí, que é uma laje. Eu tava falando aqui pensando numa sacada miúda. De prédio. Né? De prédio, Mas aí vamos lá. Quando a gente fala dessas sacadas gigantes, aí não seria uma cobertura? Não. Não, né? É uma sacada, é uma varanda. Sai da porta do quarto, por exemplo, você sai nessa... Depende de onde ela está situada. Pode ser uma cobertura de uma garagem. A sacada do quarto, a cobertura de uma garagem. A gente trata um pouco diferente, a gente vai falar aí sobre coberturas. Quando a gente fala em cobertura, é uma área sem trânsito, né? Quando a gente fala uma laje de cobertura, a gente está tratando de uma laje que eu não vou transitar em cima dela. E quando eu falo de varanda... uma varanda, ela tem trânsito de pessoas. Aí muda o sistema, muda porque você vai ter trânsito, você não pode transitar diretamente sobre o produto. Então é por isso que a gente não trata como uma laje de cobertura. Ela pode estar cobrindo alguma área, mas ela está sendo utilizada como uma varanda, né, que vai ter trânsito. Então, normalmente tem revestimento, né, sobre ela. Legal esse ponto, aí matou a pau, porque eu já fiz uma obra que ela tinha uma varanda, né, de 100 metros quadrados. Tem varandas muito grandes. Que é uma cobertura de uma casa. Que era a cobertura da sala. Aí eu pensei assim, falei, poxa, o conceito de cobertura, mas o que você falou faz sentido, porque ali, de fato, tem trânsito de pessoas. Sim. Né? É uma área útil, né? E inclusive tem muitos cuidados que, por exemplo, no banheiro você não tem. Ali você tem pontos de iluminação que pode, né, gerar infiltração na impermeabilização. O cara vai furar alguma coisa, já tem que pensar em tudo isso antes. Sim. Mas focando então nessas áreas internas, cozinhas e tudo mais, o banheiro talvez seja o mais difícil, né? O banheiro porque você vai ter ali, a gente chama de área molhada, né? A área molhada porque vai ter água constante. Então, o banheiro você tem um índice de água, de volume de água maior. O banheiro você tem, a gente sempre indica impermeabilizar o piso e rodapé na área fora do box e dentro do box, piso completo e parede do box.
Então a gente não indica só subir o rodapé na parede do box, e sim levar ela até, pelo menos aí a gente indica sempre até a altura do chuveiro, vai dar ali normalmente uns 2,10 metros. Isso se o chuveiro estiver saindo da parede, né? Porque tem hoje também o chuveiro que sai do teto. E aí o correto com o chuveiro saindo do teto seria elevar essa impermeabilização também até o teto. Mas pelo menos até a altura do chuveiro, ali 2,10 metros ali, a gente indica toda a área do box impermeabilizar também. Por quê? Porque ali quando você está tomando banho, essa água está batendo no seu corpo e está dando um volume de água na parede. E como a gente já sabe, revestimento e rejunte não segura a água. Então você vai ter um volume de água maior ali que pode surgir no outro cômodo que estiver do lado. Às vezes ali você pode ter um quarto que tem um guarda-roupa, você pode ter um closet do outro lado que vai ter essa incidência de umidade. Então a gente sempre indica fazer a impermeabilização do box também. Olha só que coisa importante. No que o Vitor está comentando aí. As pessoas elas se preocupam muito com o volume de água. Esquece do vapor de água. A gente pega cada situações dentro de obra, com mão de obra, onde o contratante ele quer nos contratar só para fazer a área de box. Porque é onde vai o volume de água. E esquece do vapor de água, que, cara, é muito importante. Hoje, o índice de problemas é maior com vapor do que com volume de água. Porque é onde a turma esquece, né? É onde todo mundo esquece. Turma se preocupa que onde a água está jorrando e esquece que aqui é onde bate o vapor. Que é um dos piores problemas que dá, é o vapor de água. E sem contar também que essa impermeabilização somente na área do box, ela me preocupa quando a gente coloca na ótica da hidráulica. Um dos pontos que mais pode gerar vazamento numa obra são os flexíveis, né? E aí quando você olha para fora do box, você tem quantos flexíveis? Se você tem uma caixa acoplada, você tem um. Se você tem um monocomando, você tem 2, né? Então, só fora do box você tem 3 flexíveis. Sim. Se é uma casa, por exemplo, de veraneio, em que você vai usar ela a cada 15 dias, evidentemente que o cuidado vou usar a casa a cada 15 dias, você fecha os registros. Mas se a pessoa esquecer e um flexível estourar, você imagina a quantidade de água que você vai ter nessa área fora do box, que às vezes ainda o box tem um ressalto, que essa água, né, se ainda não tiver um ralo ali fora do box, que seria um ladrão, para isso mesmo, as pessoas às vezes não sabem a importância do ralo fora do box. Fora do box. O objetivo do ralo fora do box não é para lavagem, é para esse tipo de situação. Exatamente. Porque para lavagem, você tem outras formas de conduzir aquela água. Você pode secar no pano se você quiser, né? Mas para esse tipo de infiltração, somente um ralo fora do box que é capaz de te salvar. Sim, mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre essas áreas úmidas, que é um ponto até do conteúdo que a gente gravou lá na obra, que são os arremates. Que nessas áreas, por exemplo, diferente da Viga Baldrame, do podcast passado que a gente fez do muro de arrimo, tem muito arremate nessas áreas. Sim. Né? Porque você tem ponto de bacia sanitária, você tem os ralos, você tem os pontos hidráulicos nas paredes, né? Então tudo isso precisa ser arrematado. Qual é a forma correta de arrematar os pontos hidráulicos? Sim. Na verdade, toda impermeabilização onde você tem interferências, né? Na área impermeabilizada, você tem que fazer cada tipo de interferência, você tem um tipo de tratamento. Então, assim, todo banheiro a gente, além dos produtos hoje flexível com fibras, que para essas áreas internas, né, molhadas ou molháveis, a gente indica aí colocar tela de poliéster, pelo menos como um reforço nos cantos, né, porque o produto já tem a fibra, mas os canos, todos os canos e ralos têm que ser tratados, né? Isso a gente chama de fazer uma margarida ali, né, na volta do cano. Se é um ralo, você vira a margarida para baixo, faz esse arremate para dentro do cano, guiando essa água para dentro e fazendo com que esse arremate na volta do PVC fique 100% vedado e tenha resistência ali, porque o PVC, como todo mundo sabe, ele não une com o concreto. Então ele tem que estar vedado essa volta ali para poder criar essa resistência. Se der fissura ali,
ele não chegar a abrir o impermeabilizante. Um outro ponto também é o chumbamento desse cano, né? O que é o que mais acontece nas obras aí, é ver o chumbamento errado do cano, né? Os canos, como na norma fala, ele tem que estar 100% fixado à estrutura, né? Rigidamente fixado. Então tem gente que ainda trava tubo de PVC com massa de areia e cimento. Até com esponja expansiva. A gente tem visto isso muito e cada dia mais, né, Douglas? Cada dia mais. O pessoal chumbando tubulação com espuma expansiva. Meu Deus Isso do céu, não que chumba o pecado. cano, né? Espuma expansiva não chumba. Se o pessoal tá fazendo isso daí, pega o cano lá embaixo e roda ele, que ele vai virar. E se acontecer isso na área impermeabilizada, você vai perder a impermeabilização. E às vezes vai enganar o aplicador, né? Porque eles travam o tubo ali no concreto com a espuma expansiva e vem com a regularização depois. E aí o aplicador vai chegar lá, tá regularizado, ele não tá vendo como foi chumbado. E aí, se ele fizer a impermeabilização e esse cano, na hora de conectar mesmo o cotovelo ali embaixo, se o cara fizer força, ele roda o cano lá em cima. E para ele que está instalando ali embaixo, normal, instalou. Mas lá em cima rompeu a impermeabilização. Vai ter problema. E principalmente onde você tem um volume maior de água, que é no ralo. E nem é legal também a espuma expansiva para esse tipo de situação, porque não ela, é de certa isso, forma, né? aperta ali o tubo hidráulico. Então, Na verdade, ela só vai encaixar, segurar ele no lugar, mas ela Você não vê que vai... trava, né? não vai Deixa chumbar. fixo ali pra... porque a gente utiliza espuma expansiva ou para encunhamento nas obras, ou para Chumbamento de chumbar porta. janela, porta, porque você tem um elemento estruturado, né? Que tem um esquadro nele, então ele só tem que ficar apoiado ali. E fora isso, ainda tem as grapinhas, né? Sim, sim. Tem as grapinhas. E não é uma área molhada, né? Você não vai ter passagem de água por ali, né? Agora no ralo, não. A gente vê muito erro de chumbamento de tubulação. E aí vem os tratamentos, né? Fazer a margarida ali com a tela, né? Com sempre um produto flexível na volta desses ralos. Os rodapés sempre, né? A gente indica colocar a tela de poliéster também. Vai fazer ali uma hidráulica que está passando nessa área molhada. A gente indica fazer essa impermeabilização por trás dessa tubulação e não pela frente. Porque se essa tubulação vir um dia a dar vazamento, ela está depois da impermeabilização. Agora, se você faz essas passagens por trás da impermeabilização, o dia que ela der problema, você vai ter vazamento em outros cômodos e não só no banheiro, né? Isso vai espalhar essa água, como você falou. De repente, estourou um cotovelo, estourou um cano, alguma coisa ali, você vai ter um problema bem grande, né? Tá, e como que as pessoas fazem esse detalhe de ficar por trás? O que a gente indica é ficar uma cova, né, por trás ali. Fazer essa cova por trás, deixando o rebaixo da onde vai o cano, fazer a impermeabilização e depois a instalação hidráulica. É raro, tá, Hugo? Não é uma coisa correta, que não é uma coisa que você vê constante. Todo dia. Porque quando a gente chega lá também já passou. Pela falta de projeto, não teve ninguém para orientar. Quando ele achou que precisava da impermeabilização, que ele entrou em contato com a gente. Mas o importante é a gente estar podendo participar dessa obra, né? Participar da obra desde o início, da preparação ali, para poder estar orientando essa parte da tubulação. Um dos motivos que é raro que as pessoas façam isso é porque também não é tão fácil de fazer, né? Sim. Porque o tubo hidráulico ele fica rente, né, ao reboco ali. Você tem que pensar na questão do quanto ele vai ficar para fora para que ele sirva no acabamento, né, no revestimento, tem que fazer certinho. na alvenaria já, né, o rebaixo, não só no reboco. Então assim, ele não é fácil de ser feito, mas até, Douglas, naquela obra que a gente fez o conteúdo junto, tinha um rebaixo ali nos pontos hidráulicos que não chegava a mostrar completamente, por exemplo, o joelho final ali, né? Mas só o fato dessa cova, como o Vitor falou, essa cavidade ficar em volta do tubo, se acontecer ali alguma fissurinha, alguma coisa, o arremate da impermeabilização tá no ponto hidráulico. Já né? tá lá. É igual uma piscina, né? A piscina não fica mostrando o cotovelo ali que tem atrás. Não. Mas a impermeabilização tá vedando naquele tubo, né? Tá arrematada. Sim. Exatamente. Não tá assim encostada com a parte final do tubo, né? Ela tá para dentro. Pra então, dentro do tubo. Qualquer coisa tá arrematado ali. Isso. Né? É isso aí. Bom, isso é um detalhe super importante nas áreas úmidas, né?
Quando a gente fala de ralo também, eu gostaria de pontuar um ponto aqui que, nossa, eu não sabia disso até 2 anos atrás e eu sempre fiz errado, né? Confesso que eu sempre fiz errado e meio mundo faz errado isso aí ainda. Que imagine só, quando você tem um tubo de espera para um ralo circular, né? E aí o que a maioria das pessoas fazem? Elas pegam o porta-grelha, né? E fecha ali, ele faz entrar no tubo, né? Matou a impermeabilização. E aí você matou a impermeabilização. Sim. E quando eu nem vou perguntar quais são os principais problemas que a gente vê por aí, mas eu sei que esse é o campeão dos campeões. Sim. Porque tem um que é pior que esse ainda. Que é pior que esse, você não citou ele ainda. Calma, vamos lá. Mas eu vou citar. Legal. E esse, gente, para que as pessoas entendam em casa, o porta-grelha, ele não tem que ficar dentro do tubo. É duro da gente entender isso, porque, a gente quer pensar na condução da água que vai entrar através do ralo. Se a gente, então, falar, por exemplo, do ralo linear, é a mesma coisa. Sim. Você deixa ali aquele rebaixo na regularização, você cria aquele sulco ali, você faz a impermeabilização desse rebaixo e o ralo fica suspenso. Isso. Por quê? Porque imagine o seguinte, esse é o conceito que as pessoas precisam entender. Imagine o caminho que a água está fazendo sobre a impermeabilização. Por baixo do revestimento. Por baixo do revestimento. E quando você coloca esses elementos hidráulicos conectados com a hidráulica de espera, por onde a água vai sair? Sim. Esse é um ponto importante que a gente pega bastante, o tubo, principalmente o ralo linear, já instalado. Tem que fazer a impermeabilização, unir com ele ali. Mas e aí? Como que a gente vai fazer essa junção, principalmente de plástico? Né? Tem que fazer uma junção do plástico com a impermeabilização, com a argamassa de areia e cimento, e você fazer esse caminho, como você falou, né? Fazer com que ele deixe esse coxo, uma espera ali, ficar um rebaixo, considerando a cota de que ele vai ter o revestimento em cima ainda. Então ele vai ter que fazer essa impermeabilização descendo dentro desse tubo para depois ele instalar o ralo linear. Ralo, Então por isso que na norma ela pede no mínimo um tubo de 75. Na norma tá lá, um tubo de 75 e normalmente nesses ralos linear ele vem uma saída de 50. Então o que você consegue? Você vai fazer a impermeabilização virando dentro. Vai estar esse coxo impermeabilizado e virando dentro desse ralo que está lá dentro do coxo. Feito essa impermeabilização, quando ele for assentar aqui, essa saída que vai conectar lá dentro, ela vai entrar com folga ali. Então, ela entrando com folga, toda a água que a gente imaginar que veio por baixo do revestimento, ela vai sair e vai conseguir entrar dentro dessa tubulação. Agora, se eu tenho uma espera lá no contrapiso de 50 e no ralo linear eu também tenho 50, eles vão bater de topo os dois. Ou o pedreiro vai forçar ele a entrar dentro, machucando a impermeabilização que está vedando essa volta, ou ele vai matar ele de topo e chumbar esse cano de topo com ele. Mas se a gente imaginar que ele tem mais 2 centímetros para cima e mais ou menos de 2 a 2,5 de piso e argamassa, e como que essa água vai sair, né? A água que está por baixo do revestimento, a hora que ela chegar nessa tubulação, ela não consegue sair, ela vai ter que encher para poder chegar lá em cima e descer. Então você vai ter empoçamento ali, vai voltar lá nas manchas dos revestimentos na volta do ralo, vai ter fluorescência, corre risco de esplacamento. Então tem esse problema que realmente é uma coisa que é difícil do pessoal entender. Então se ele está 50 lá, de repente já chumbou errado, já está lá fazendo errado, porque o tubo ali pede de 75. Mas está um tubo de 50 e eu vou com um ralo linear que ele também é 50, o que a gente indica? Corta ele. Tira essa parte que vai entrar dentro do cano e mata ele só encostadinho ali, faz só o chumbamento dele. Porque o que ele é, esse ralo? É só um acabamento. É um porta-grelha para você encaixar a grelha e ficar arrematado com o piso ali em cima. Quem está tirando toda essa água aí é o próprio coxo que você já deixou impermeabilizado. Inclusive falar exatamente isso. Já aconteceu em obras minha,
Porque você imagina assim, às vezes o cliente não tem a definição do modelo do ralo linear que ele vai utilizar naquele banheiro. Sim. E você já tem que fazer o coxo, já tem que deixar a espera hidráulica há muito tempo antes dele escolher esse modelo. E quando o cliente escolhe o modelo, às vezes a furação que vem no modelo depois comprada pelo cliente, ela, pela geometria da peça, não vai bater, porque se você forçar a bater, vai ficar descentralizada com o box, Sim. né? E aí ela não bate completamente, às vezes ela fica um pouquinho do lado. Mas se for dentro desse conceito que o Vitor falou, não tem problema nenhum. Pode cortar ele. Pode cortar. Tem uns até que tá vindo sem agora, Vitor. Ele já vem com o buraco direto, ele nem tem esse pescocinho, porque ele já fica flutuando ali mesmo. A ideia é exatamente essa. A água que cair ali vai cair no coxo, e o coxo com caimento, impermeabilizado, vai pro ralo. Cara, entendam isso. E o banheiro de vocês não vai dar problema. Mas muito ainda acham que tem que encaixar ali para travar. O próprio porta-grelha que você estava comentando, vamos imaginar um tubo de 4 polegadas aí, que ele vai entrar ali, né? Ele vem 1,5 cm para entrar ali só. É só cortar ele. Ele também, você corta ele fora, apoia ele só ali, ele só vai chumbar ele na argamassa mesmo de assentamento ali. Tá travado, é só o porta-grelha. Ele é só suporte pro ralo. Só acabamento, só mais nada. A estética. Exatamente. Assim. Qual que era o outro problema? O outro problema, Hugo, são os nichos da vida hoje. Os arquitetos aí... Amamos os arquitetos, viu? Amamos, sim, lógico. Dependemos deles pra gente dar as nossas etapas dentro da obra, né? Mas assim, a maioria dos banheiros que a gente vai tem a projeção do nicho. Nós vamos fazer a impermeabilização, porém os nichos não estão prontos, não estão feitos. Depois de todo impermeabilizado, o abençoado do azulejista vem, coloca o revestimento do lado A, do lado B. Quando vem do lado C, onde faz o nicho ali, ele quer cortar para fazer o nicho, né? E aquela região fica sem impermeabilizar. Aí entra naquela questão, o vapor, a água que entrou, e aí por diante vai acontecendo uns problemas. Legal. A gente entende essa parte aí do nicho. Ela tem que bater muito com o revestimento, né? Assim como você falou aí que não sabe ali no coxo, ali no ralo linear, aonde realmente vai ter que centralizar a tubulação, porque pode dar diferença. O correto é já ter isso definido. E a mesma coisa é o nicho, porque se você vai fazer o nicho e também não esquadrejar ele certinho com o revestimento que você vai fazer, ele vai ficar fora e vai dar um recorte terrível, né, naquela parede. Então a gente entende que às vezes o nicho precisa ser cortado depois. Mas o cliente também tem que entender, o construtor lá entender, que esse nicho cortado depois tem que ser impermeabilizado. Tem que ter uma volta ali de uma emenda também do produto para que você emende e vá ele lá dentro. Se você assenta o revestimento e depois faz esse corte, aí você não tem nem emenda para poder emendar o produto ali. E é um ponto que você impermeabilizou e perdeu a impermeabilização, né? Cá entre nós, né? O nicho que se corta depois é o nicho que não foi pensado. Exatamente. Né? Por isso que existe a paginação, um projeto dentro da obra, justamente para isso daí. Uma obra que ela tem... Uma obra que tem tudo isso daí, você não corre esse problema. Você não corre. Por isso a importância do projeto, né? Exatamente. Eu adoro os nichos que são de fora a fora. Aí é mais fácil, né? Porque não tem essa questão da paginação. Exatamente. Legal. Bom, eu acredito que a gente falou dos principais erros já aqui, né? Só vamos conceituar rapidamente para a gente poder entrar dentro do assunto das coberturas. Quais são os produtos que devem ser utilizados nas impermeabilizações de áreas frias, seja elas no térreo ou sobre laje? Se a gente falar aí em impermeabilização térrea, sempre a gente pode usar um produto rígido. Seria o semiflexível, né? Na norma nem reconhece o semiflexível, ele é rígido. Então, o Vedatop, por exemplo. O Vedatop. Ele é um produto rígido. E aí tem o Vedatop flexível, né? Na base, quando você está ali no térreo, você pode utilizar, sim,
um impermeabilizante rígido, semiflexível, lá o Vedatop. Fazer a impermeabilização com ele, você tem a vantagem de poder também assentar um revestimento direto sobre ele. Pode fazer toda a regularização, caimento, reboco, tudo. Antes de colocar o revestimento, fazer a impermeabilização. Isso no térreo. Quando você vai para um banho superior, ainda existe muita gente que usa manta asfáltica em banheiros. Tem projetos até aí que pedem o banho com manta asfáltica. A gente não tem indicado tanto manta asfáltica para dentro de banheiro pelo fato de você ter que fazer uma regularização, fazer uma impermeabilização com manta asfáltica, para depois fazer um outro contrapiso em cima para daí vir o piso. A manta asfáltica não aceita assentar o revestimento direto sobre ela. Então esse já é um dos que a gente vê hoje um problema, sendo que a tecnologia veio, os produtos novos veio para isso. A vantagem dos novos produtos são você poder assentar o revestimento direto sobre a impermeabilização. Então você elimina uma etapa, né, de regularizar, impermeabilizar e proteger. E aí você vai poder usar produtos cimentícios, né, seria as argamassas polimérica ou uma membrana acrílica com adição de cimento, que tem bastante produto hoje mais flexível, mais elástico. Para áreas elevadas a gente sempre indica daí produto flexível, mesmo sendo área fria. Às vezes o pessoal fala assim, mas é uma área fria, não tem tanta movimentação. A obra movimenta, né? Independente de ser uma área fria ou não, a construção movimenta. Quando você parte do primeiro pavimento para cima, você já vai ter movimentação. Então a gente indica produto flexível, seria as argamassa polimérica. Não é indicado emulsão asfáltica, tem gente que acha que dá para aplicar emulsão asfáltica, assentar o piso direto sobre ela. Existe emulsão asfáltica própria para isso, com adição de poliuretano e tal, e assim vai. Mas tem que ter o produto correto para que ele possa aceitar o revestimento em cima. A emulsão asfáltica ela é igualzinho à manta. Ela não aceita, se ela for só emulsão, não aceita revestimento direto sobre ela, tá? Então tem que ter os poliuretanos da vida também, né? A gente já falou do poliuretano até no outro episódio, mas o poliuretano também dá para fazer banheiros, desde que você faça aspergir a areia na última demão, para que ele possa dar aderência para a argamassa C3 direto. Um outro detalhe sempre em cima do impermeabilizante, sempre assentar piso, revestimento com argamassa C3 também. É um detalhe que a gente vê aí em residências acontecendo também do pessoal assentando com AC2. Ela não tem aderência em cima do impermeabilizante, uma vez que ele fecha todos os poros, fecha o filme e se torna uma área com baixa aderência, né? E a C3 ela vem para fazer essa aderência ali em cima do impermeabilizante também. Legal, então basicamente a diferença é que na área do térreo você utiliza o semiflexível e na área sobre lajes, onde você vai ter uma movimentação, o flexível com fibras e até tem o flexível sem fibras também. Tem o flexível sem fibras que você pode daí estruturar ele com tela de poliéster também. Aí você teria que fazer todo o banheiro com tela. A gente indica daí telar tudo, todo o piso, né? Toda a área horizontal e virando só pelo menos a tela nos cantos ali, fazendo a junção da área horizontal e vertical ali também. É o típico produto que eu enxergo que a longo prazo vai ter que sair do mercado, né? Porque que é usado ainda bastante, por exemplo, se você pegar a varanda, né? A varanda já é uma área grande que não só um produto com fibras iria resolver esse produto. Faz Teria sentido. que ser daí já um produto sem fibras. Desculpa aí, Vedacity. Continua a vender, né? Erro meu. Não, vai vender bastante, porque ele serve como base para tudo. Mas mesmo o flexível, né, sem fibras, né? Que é isso que ele está comentando. O flexível sem fibras sair do mercado, né? Mas não tem como, Mas assim, mesmo não pensando nas varandas que você tem que telar, é difícil você tirar a cultura, né? De quem está acostumado a telar tudo, né? Sim, mesmo com produto à base de fibra, a gente acaba telando, né? Peca pelo excesso. A tela é um reforço a mais, né? Não é errado. É um produto caro, é de fácil aplicação, vale a pena, né? E como diz meu amigo Alexandre Sonsini, a tela é aquele elemento que você coloca para investigar se a impermeabilização foi bem feita. Porque se estiver vendo ela,
Tá faltando produto. Tá faltando produto. Ou a regularização tá mal feita. Na maioria das vezes, a regularização mal feita. Pois é. Bom, falando agora sobre coberturas, tá? Pô, a gente já acabou falando da varanda, então já dá um check na varanda, não? Acabou não falando assim do revestimento, a varanda, assim, porque quando a gente fala de varanda, tem as argamassas poliméricas, flexíveis, telado, etc. Depende do tamanho. Mas depende do varanda, tamanho, né? Porque se for uma varanda de 100 metros quadrados, por exemplo, como é que eu falei, dessas casas gigantes... Tem que ser um produto mais flexível, né? Entre o rígido, flexível e elástico, né? Seria um produto mais elástico. Aí né? você põe a manta líquida. Super flexível, né? O remédio para todos. Você vai lá no médico, receita manta líquida. Parede manta líquida. Mas o interessante é falar das lajes de cobertura, né? Que muda, como a gente falou, muda o conceito, né? Laje de cobertura e varanda são dois sistemas diferentes, né? Nas lajes, por exemplo, de varanda de 100 metros quadrados, eu recomendaria manta, e vocês? Sim, eu recomendaria manta. O problema é que às vezes você não tem essa opção, né, de cota, né? Por conta de não tem a cota para você colocar manta. Então você tem que entrar para um produto mais resistente, mais flexível, que dê uma resistência melhor a essa movimentação que vai ter de uma laje de 100 metros. Né? Legal. Bom, então falando sobre agora lajes de coberturas, como impermeabilizar coberturas? Laje de cobertura, ela vai entrar no mesmo conceito lá que a gente estava falando de regularização, né? Fazer uma boa regularização, uma boa queda para não ter empoçamento de água. Principalmente quando a gente fala aí nas mantas líquidas da vida, as membranas acrílicas. Membrana acrílica em laje de cobertura é muito utilizada, é um produto muito vendido em laje de cobertura. Porém, ela tem muita restrição, pessoal, principalmente na quantidade de produto, restrição de empoçamento é uma das maiores. Então, tem que ter uma boa queda. Na membrana acrílica, se você pegar a ficha técnica de uma membrana acrílica que for conceituada no mercado, porque tem uns milagres da vida que nem marca qual a queda que tem que ter, ela tem que ter 2% de queda. Se você imaginar numa laje de 100 metros, é lógico que isso vai ser dividido, né? Você não vai fazer um escoamento só para um lado, mas você vai ter uma queda muito boa, você vai ter um caimento grande em 2%, né? E aí você tem a manta asfáltica, que pode ser de 0,5% a 1% de queda para uma manta asfáltica. Então, o que vai mudar bastante é isso. Resistência do produto para empoçamento é o que vai mudar a quantidade de queda. Mesma coisa que a gente comentou do banheiro. Para fazer impermeabilização de cobertura, você tem a opção de ela ser uma impermeabilização que depende de uma proteção mecânica, e você também tem a opção de fazer uma impermeabilização que pode ficar exposta ao sol. Por se tratar de uma laje de cobertura, igual a gente estava falando aí, é uma laje que não é considerado trânsito. É uma laje que você vai ter eventual trânsito de manutenção. Para isso, a manta asfáltica pode, a membrana acrílica pode, desde que você tenha cuidado para não danificar. A mesma coisa que você andar em cima de um telhado, né? Você não anda em cima de um telhado, batendo tudo ou derrubando ferramenta que você vai furar. Quando você vai transitar em cima de uma impermeabilização, os cuidados têm que ser o mesmo. Então, quando a gente fala em laje de cobertura, eu posso usar uma manta asfáltica PP, que seria polietileno, que é a manta preta, e fazer uma proteção mecânica sobre ela, que seria fazer um contrapiso ali, vamos imaginar assim, um contrapiso sobre ela, ou eu fazer um contrapiso já com uma regularização com queda e aplicar uma manta asfáltica aluminizada. Eu posso colocar uma membrana acrílica, eu posso colocar ali uma membrana de poliuretano, a gente pode usar aí uma manta de PVC também. Então, para a laje de cobertura, qualquer um desses impermeabilizantes resolve. Todos eles vão entrar na questão de tempo de vida útil da obra. Né? Qual a diferença, Vitor, de um para o outro? Todos eles impermeabilizam, né? Vão impermeabilizar, vão ter resistência à fissuração, à movimentação ali da obra, né? Mas vai mudar o tempo de vida útil de cada um. Se você tem uma manta protegida, você tem um tempo de vida útil maior do que uma manta que está exposta ao sol. Né? A gente brinca até com a parte de veículos aí, né? Para o pessoal entender assim, mas a manta lá não tem resistência? Tem.
Mas ela tem um tempo de vida útil, ela tem manutenção, que é uma coisa que ninguém faz, né? Manutenção Ninguém e impermeabilização. É uma coisa que até hoje eu nunca ouvi ninguém falando que fez manutenção, só fez quando vazou, né? Manutenção preventiva ninguém faz. Então, a impermeabilização tem manutenção. Quando você tem ela protegida, você tem manutenção ali do revestimento que está em cima, de junta de dilatação, as coisas que está após a impermeabilização. Mas você não tem incidência do sol, você não tem o sereno que é ácido, não tem a chuva direto sobre ela que é ácida. Então você aumenta o tempo de vida útil da cobertura. Esse é o... Pô, que aula que o Vitão deu agora, hein, meu? Caramba! Eu viajei agora. Eu fiquei aqui só falar por que esse cara não foi meu professor na faculdade, cara? Que legal. Eu viajei agora. Vitão, não tenho nem o que acrescentar. Ficou excelente isso tudo que você falou, tá? Você já detalhou até os produtos que a gente pode aplicar nessa laje de cobertura. Caimento sempre muito importante. Pensar sempre nos pontos de captação, água pluvial. Né? Aí vale a mesma ideia que você trouxe do ralo do banheiro, que trabalha com diâmetro maior lá. Sim. Na laje de cobertura também recomenda-se 150 milímetros, né? Pelo menos ali a saída, para que vocês possam fazer o arremate. Depois você pode fazer o TQ lá, o tubo de queda com 100 milímetros, né? Os rodapés, né? Sempre também fazer a impermeabilização dos rodapés. A gente pega muita interferência de tubulação passante pela laje, né? Quando a gente fala em laje de cobertura, você pode ter ali os respiros, né? Você tem o ralo que está na altura de laje que você vai arrematar ele para dentro, né? Então a gente faz a impermeabilização e arremata para dentro do ralo. Quando a gente tem um tubo passante, esse arremate ele é para cima. É uma margarida invertida. De vez de fazer ela descendo, a gente faz ela subindo, faz o arremate da manta ou o arremate do produto nesse tubo também. Que pode ser, por exemplo, os tubos de ar-condicionado, né? E aí entra, eu ia falar agora sobre isso, os ar-condicionado. Ar-condicionado mais ideal de tudo é que ele saia na parede, né? Na platibanda, saindo acima ainda da impermeabilização, certo? Ele está fora da área molhada, né? Vamos falar assim. Mas se acontecer de ele estar na área impermeabilizada, nunca deixar o tubo da infra ali do ar-condicionado exposto ali. Porque ele tem aquele acabamento ali de espuma que não aceita, por exemplo, o arremate, o fogo ali. E também não aceita nem quando é produto, porque ele é flexível esse material. Então, quando você arremata a impermeabilização ali e movimenta, você vai danificar a impermeabilização. Então, sempre recomendamos aí deixar um tubo de PVC ali com um cotovelo virando ainda ao contrário. Então, seria 2 cotovelos para ele ficar ao contrário e depois sair essa tubulação. Pode colocar um 90 e um 45, né? Isso. Que aí ele fica apontadinho para baixo. Para ele ficar para baixo e aí você vai movimentar ele onde você quiser, que essa água não vai dar essa volta ali. E você consegue, se for manta asfáltica, tratar com fogo ali e a manta aderida quente na volta da tubulação, sem danificar o tubo do ar-condicionado. No produto também, por você ter um material rígido, você consegue fazer um arremate melhor também da impermeabilização. Legal. E tem também outras interferências que podem acontecer. Inclusive, nós falamos em um podcast aqui sobre impermeabilização de reservatório, que é aquele espacinho, né, da caixa d'água, o abrigo da caixa d'água, que tem todas as tubulações que correm em cima da laje, né, como por onde que ela entra e tudo mais. Nós falamos também, acho que sobre algumas interferências, mas é bom pontuar. Tem a interferência aí das placas solares, né? Como fazer esses arremates. É interessante deixar as esperas, é interessante fazer depois. Então, assim, para a gente não esticar muito, né, nesse assunto assim, mas sempre numa área impermeabilizada, quanto menos interferência você tiver, mais estanque você vai ter, melhor acabamento você vai ter. Então, o indicado da placa solar é fazer uma base depois da impermeabilização. Sempre essa base depois, não precisa deixar uma espera, né? Um ferro que você deixa chumbado na laje, uma barra roscada, por exemplo, que a turma costuma deixar, chumbado na laje que vai impermeabilizar, a impermeabilização nessa barra já é complicado. Você já vai ter uma interferência ruim. A gente já pegou laje com mais de
30 pino fincado em cima da laje, uma laje reta, sem ter detalhe nenhum, com 30 pino fincado em cima. A laje ela deixou de ser 100% estanque a partir desse momento. Sim. Por conta dos arremates, dos detalhes que tem que fazer. E sem contar o tempo que a gente perde muito ali. Muito. Mas que a gente capricha ali, às vezes acaba não saindo 100%. Na hora do pessoal instalar mesmo, essa movimentação a manta não vai suportar, dependendo da movimentação, vai romper. Quanto menos arremates tiver, melhor. Um outro ponto só que eu gostaria de pontuar aqui, que vocês explicassem nas platibandas. Então imagine que laje, pelo menos nas grandes maiorias das obras residenciais, vamos falar assim, que você tem uma laje impermeabilizada, os arquitetos estão explorando platibandas baixas, né? Sim. Essas platibandas baixas, quando você tem a virada do rodapé, a parte de cima ali, ó, geralmente vai uma pingadeira, roof, etc, né? Mas eu já vi obras que essa virada era uma viga, por exemplo, né? Já aconteceu em obra minha que não tinha pingadeira. E aí o que acontece nesse caso? A água infiltra por ali e ela pode por trás da manta e estourar isso aí, né? Então tem que pensar em tudo, né? Na verdade tem que ter, né, a pingadeira, né? Falar que não tem é que tá tendo essas mudanças arquitetônicas, na verdade. A gente já pegou laje que não tem platibanda zero. E não quer colocar pingadeira. Não tem como no final da laje ali, chegou no final dela, você tem que ter uma pingadeirinha pelo menos para guiar essa água para fora ali. E para você ter uma contenção dessa água para ela voltar para o ralo. Se você deixar essa água escorrer, ela vai escorrer aonde? Vai cair na fachada, da fachada, né? Aqui da casa. Isso vai trazer toda aquela fuligem, toda a sujeira de cima da laje na parede. Então, esteticamente feio e estanque não vai ficar. Né? Então, é uma coisa que a gente tem debatido bastante com obras de alto padrão hoje, que não tem pingadeira. As pessoas que estão se perguntando como eu solucionei isso, tem um projeto de impermeabilização nessa obra, a importância do projeto, e a projetista recomendou aplicar o impermeabilizante virando em cima dessas vigas. Dos dois lados, impermeabilizando como se fosse fazer uma viga baldrame, vamos falar assim, né? A cabeça dela inteira. Um dos problemas que a gente pega em laje impermeabilizada é quando a platibanda dela atinge 60, 70 centímetros. O cliente ele entende que ali a gente só tem que impermeabilizar 30 centímetros só. Sobrou 40. Seria muito mais fácil a gente pegar esses 40 aqui e fazer a virada, ancorar a manta aqui em cima aqui, e depois vem a pingadeira, o rufo ali, né? Por conta disso, tem que existir ali o corte de ancoragem, né? Mas o ideal seria que a gente subisse isso aqui e matasse ela aqui em cima, aqui, ó. É uma faixa de 40 centímetros ali. E muitas das vezes o cliente ele não quer fazer isso daí. Às vezes dá mais trabalho fazer o corte para ancorar a manta do que subir essa manta e ancorar ali, porque a pingadeira vai travar ela depois, né? Para quem não está entendendo, o corte de ancoragem é uma preparação de um primeiro reboco, vamos falar assim, né? Que você teria que deixar ali para essa manta subir, né? E ela tem que ser presa na platibanda e depois você viria com um segundo reboco para fechar tudo isso. Mas aí se for uma manta alumínio também. Uma manta aluminizada eu não preciso deixar um rebaixo no reboco. Mas eu tenho que fazer um corte. Como que a gente explica o corte de ancoragem? Como se você fosse embutir um conduíte ou um tubo de água ali de 3/4. Você vai fazer aquele corte como se fosse embutir um conduíte, tirando do piso 30 centímetros para cima, faz esse corte de fora a fora em todo o rodapé. A manta asfáltica vai subir e vai ancorar dentro desse corte. Ancorou ali dentro, vai bater massa ali, chapa ali, travou. Dentro desse buraco a manta está travada e a água vai correr na frente dela. Então, seria esse corte. Agora imagine depois de tudo rebocado, você ter que fazer esse corte, às vezes era só subir 20, 30 centímetros da manta ancorando na parte da platibanda. Mas tem cliente que não aceita. Hoje a gente está fazendo um sistema também de pinagem também, né? Com fica pino, né? A gente
pina a manta, vem com aquela aquela fita de ancoragem de tubulação de hidráulica. Uhum. A gente vem pinando Uma cinta ela. metálica. né? Uma cinta metálica. Aquela né? fita perfurada. Assim. Isso. Hoje, quando o cliente não quer fazer o corte de ancoragem, que é bem chato de fazer mesmo, a gente dá essa opção de fazer a pinagem disso daí, né? O travamento. Isso seria para ancorar a manta para que ela não solte, né? A gente está falando num produto que ele não é fundido no concreto, né? A gente está falando de um produto que é aderido. E você queima aquele filme ali da manta, adere ele ali, ele está aderido. Quanto tempo isso vai aguentar ficar ali? E a água batendo de frente com ela ali, que ela vem escorrendo na platibanda, batendo de frente. Uma hora essa água vai entrar. Se ela entrar por trás da manta, ela vai dar vazamento. Então ali essa ancoragem seria para pinar ela, parafusar, depois você tem que colocar um manchão em cima dela. Esse manchão vai trazer uma outra parte aqui para cima. E aí vai ter um tempo de vida útil menor, porque não quis cortar. Eu sei que você já explicou isso num podcast lá atrás, mas explica o que é o manchão. Em cima, onde eu tô, finalizou a manta aqui, Pinou. a gente vai pinar ela, vai fazer os furos, colocar a bucha, parafusar com uma argoela maior e junto com essa cinta para ir amarrando toda essa manta na volta para ela não soltar. Só que, como eu furei a manta, a água que está descendo, se ela achar esse furo, ela vai dar vazamento. Então, sobre esse parafuso 10 centímetros para baixo e 10 centímetros para cima, uma faixa de 20 centímetros em todo esse contorno, todo o perímetro da laje vai ter que ser feito. Só que daí essa manta, ela tá de novo aqui em cima, sem acabamento. O que seria ideal? Colocar um contrarrufo, né? Fazer ali, mas tudo isso vai gerando custo. Se é uma parede que é muito alta e não tem como você fazer ela subir até lá em cima e ancorar, beleza. Vai ter que colocar ali um contrarrufo, fazendo ele saindo da parede aqui, morrendo em cima da manta, ela vai aumentar muito mais o tempo dela para ela não desplacar. Mas se é uma platibanda baixa, já sobe essa impermeabilização virando em cima da platibanda. Até porque quando você sobe e ancora ela aqui em cima, você trava a pingadeira aqui, aí você tem ela travada ali em cima ali. O tempo de vida útil disso daí vai ser muito maior, né? Com certeza. E claro, né, existem vários tipos de manta quando a gente fala de manta de cobertura. Eu, por exemplo, quando eu falei do primeiro reboco, eu estava pensando na manta comum. O Vitor falou da manta aluminizada. Tem a manta ardoseada. Com acabamento de ardose. Enfim. Que é o conceito de manta que é obrigatório fazer proteção e as mantas autoprotegidas. Que aí a alumínio pode ficar exposto, a ardoseada pode ficar exposta e a manta PVC também, assim como as membranas, né? Legal demais. Mais um podcast onde a gente ensinou para as pessoas a importância da impermeabilização nas áreas úmidas, nas coberturas. Demos muitos detalhes aqui para as pessoas não errarem. Detalhes que a gente apanhou muito durante a nossa vida aí nas construções, né? E agora entregando de mão beijada para as pessoas. Isso é importante. A gente vê muito o pessoal usando produto errado, né? Nessas áreas, né? Pegar numa laje, tem produto que não pode ficar exposto ao sol. O pessoal pega aí uma argamassa polimérica rígida e uma flexível e fala, não, apliquei um produto flexível. Mas é um produto que não pode ficar exposto no sol, né? Produto que não tem elasticidade, dependendo do tamanho da área, movimentação, ele não vai acompanhar essa movimentação, né? Eu vi, faz pouco tempo, estava em cima de uma cobertura de uma obra, a gente sempre consegue enxergar os vizinhos ali, né? E aí tinha um vizinho que tinha uma laje exposta com uma manta PP. Pretinha a laje do cara. Até emulsão asfáltica, né? A gente vê bastante laje com emulsão asfáltica aplicada, exposto no sol. Entra naquele conceito do aplicador e o profissional. Com certeza ali foi o aplicador. Nos treinamentos que eu faço, assim, quando contrato equipe de venda, né, para ir ensinando a parte técnica, uma das coisas que eu sempre falo, rígido não pode estar em área elevada sozinho, o cimentício não pode ficar exposto no sol, e quando a gente fala em produto preto, pensa que todo e qualquer produto preto não pode ficar exposto no sol.
Já começa por aí. Então, tudo que é produto preto que você vê exposto no sol, tá errado. Caramba, meu. Você demorou todos esses podcasts pra falar isso, cara. Olha, isso vai dar corte, viu? Tudo que é preto não pode ficar exposto no sol. Caramba, hein? Matou a pau, então. Legal, isso facilita muito a visão, né? De quem tá aprendendo ou de quem tá aplicando. Porque o pessoal acostumou muito com o Neutrol, né? E aí escuta, fala Neutrol, emulsão asfáltica, que quer aplicar esse produto numa laje. Então todo produto preto não pode. Peraí. Em parede para batida de chuva, não pode. Então, mas e o Vedaprem em parede preto? Preto não pode ficar exposto no sol. Não pode. Tem que ser o Vedaprem não é Vedaprem parede preto, é Vedaprem preto. Não tem o parede preto. Não. O Vedaprem... Todos os Vedaprem parede, eles têm que ser tom pastéis. A gente já fala ali os tons claros, né? Quanto mais claro, mais tempo de vida útil ele vai ter também. Mas se eu botar um pigmento lá? Se colocar pigmentos, pode pigmentar, né? A própria Vedacity indica o Vedaprem branco ser pigmentado, mas ele tem que ser pigmentado em tons claros. Se você pigmentar em tom escuro, você acrescenta carga e perde a elasticidade também do produto. Caraca, deixou o melhor no final, então. Essa foi top, hein, meu? Olha, eu não sabia disso. Tem que ser em tons claros. Tá vendo, gente? Ó, são 34 episódios do podcast. Nessa série já é o terceiro, então tá indo pra 37. E, cara, na minha cabeça tava que... primeiro também, desculpa aí, viu, Vedacity? Eu não me atentei que o Vedaprem preto que vende não é o parede. Não é o parede. Né? Não é o parede. A Vedacity tem o Vedaprem parede, Vedaprem Fest, que seria a membrana acrílica, Vedaprem branco, que é uma membrana acrílica também, mas com uma quantidade de acrílico diferente do outro. O Fest é porque ele seca mais rápido. O Vedaprem Fest, aí vai mudar polímero, aí vai a mágica deles lá, né? Mas é a membrana, como se fosse a manta líquida, né? Convencional. O Vedaprem branco, que ele só pode ficar exposto ao sol. E o Vedaprem preto, que é a emulsão asfáltica. A emulsão asfáltica, o Vedaprem preto deles, ele tem... a qualidade do asfalto dele é melhor do que algumas outras emulsões, devido aos polímeros, a qualidade do asfalto deles é melhor. Caraca, que aula. Desculpa aí, Vedacity, mas eu tô aprendendo com quem vende 9 mil metros quadrados mês, né, amigão? Eu vendo lá umas obrinhas. Mas legal, bom demais. Vitor, depois dessa aula as pessoas vão querer ligar para você, para pedir mentoria, né, para resolver os problemas da família, da casa. Como que as pessoas encontram a VR nas redes sociais? VR tá no Instagram, né, @VR Impermeabilizações, no Facebook e no TikTok também, né, no episódio anterior eu acabei não falando do TikTok também. E no Google, né, se colocar no Google lá VR Impermeabilizações, vai encontrar as 3 unidades também. Ver qual unidade está mais próxima aí. Entrando no nosso site ali, no ícone ali do WhatsApp, clicando ali vai abrir já o WhatsApp das 3 unidades. Então, só selecionar qual está mais próximo de você, que vai ter ali um técnico à disposição para poder estar orientando aí o produto correto. Legal. E se você quer fechar uma mentoria sobre impermeabilização com o Vitor, fala comigo, eu que sou assessor dele, tá? Então, fala... Mas não era eu o assessor? Já mudou, já. Acabou de mudar. Acabei de mudar. Não, é que eu tô interessado no negócio, né? Entendi. Vamos lá. E você, Douglas, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Nas redes sociais, como MDV Impermeabilizações, no Instagram, no Google também... através do site, vai encontrar ali a gente também. MDV. No site da VR tem lá o MDV também, lá MDV como também, como credenciado oficial. E as outras 5 empresas também credenciadas nossa lá também. E você vai encontrar o Douglas também no podcast do Professor das Obras, porque já é a 3ª vez que ele vem aqui e vai vir muito mais. Vocês vão cansar de ver o Douglas aqui. Contrata nós. Legal demais. Para você que acompanhou o podcast até aqui, eu agradeço muito o QR Code aqui para você participar da comunidade dos grupos de dúvidas do Professor das Obras.
tá? Aponta o teu QR Code, eu tenho um link aqui na descrição. Eu também espero que você curta, compartilha, comente, que nós mesmos vamos te responder nas redes sociais ou nesse vídeo que você está assistindo ou nesse áudio que você está escutando. Manda lá para os seus amigos. Pô, tem gente que até hoje não conhece o Professor das Obras. Esse conteúdo tem que ser espalhado para todo o Brasil. Me ajuda, Vedacity. Vamos mandar esse conteúdo para o Brasil inteiro. Bom, para as pessoas que gostam de conteúdos como esse, o podcast do Professor das Obras tem muitos outros conteúdos. Com o Vitão, a gente já gravou vários. Se você gostou dele, vai lá que tem um monte lá. É só olhar as thumbzinhas onde aparece, clica que o conteúdo é bom, tá? Também... eu espero que você curta os outros episódios, continue acompanhando essa série que vai te fazer mudar de nível. Eu falei pra você que vai te fazer você mudar de nível. Se até eu, aqui, ó, que fiz a pauta, tô aprendendo, imagine vocês aí que estão começando agora ou estão querendo saber um pouco mais sobre impermeabilização através dessa série. Volta lá, assiste os outros também, apoia a Vedacity, siga a Vedacity, e se você tem um CNPJ dentro da construção civil, quer um trabalho em conjunto com a Vedacity para tirar dúvidas, para conhecer o núcleo de engenharia, buscar especificações técnicas, para se inteirar mais do mercado da impermeabilização, o mercado técnico, entre em contato nas redes sociais da Vedacity Pro, fala que você quer falar com um time técnico da Vedacity, núcleo de engenharia, que eles vão ter alguém para te atender, beleza? E se você está próximo de Sorocaba e região, você pode comprar na VR Impermeabilizações, como o Vitor falou. Gente, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado, se liguem nos próximos episódios, um grande abraço e tchau!